Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, um dos proprietários aqui do Refúgio do Maitá, e hoje a gente está aqui nesse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida muito comum dos criadores, que é: começa a criação com aves ou ovos? Então fica aqui no vídeo, vem com a gente que eu vou te contar um pouquinho mais das vantagens e desvantagens de cada um dos caminhos. Bom, então vamos lá. Essa é uma dúvida bem recorrente que a gente tem aí dos nossos clientes. O pessoal pergunta muito pra gente. Começo minha criação de aves ornamentais com ovos férteis ou com aves? E a resposta é depende. Depende de alguns fatores importantes que a gente vai falar aqui para você começar por um ou pelo outro. Mas antes de a gente falar sobre eles, aproveita, dá um joinha aqui pra gente, curte o canal e aí você consegue acompanhar um pouco mais aí também dos nossos vídeos. Isso ajuda a gente também a manter o canal aí funcionando. Mas falando sobre os pontos específicos, eu acho assim, se você tiver dinheiro infinito e você não tiver problema em construir rápido uma estrutura e poder comprar aves e tal, acho que o melhor caminho é sempre começar pelas aves. Porque quais são as vantagens principais de começar com aves? Primeiro, você já vai comprar uma matriz, né? Então, uma matriz, um reprodutor, uma ave adulta, em muitos dos casos. E isso te dá algumas vantagens. A primeira delas é saber exatamente o que você está comprando. Então, diferentemente de um ovo, que pode às vezes nascer uma cor diferente, pode nascer alguma característica genética que não era exatamente aquilo que você queria, na hora de comprar a ave, você consegue olhar a ave, ver a ave, pegar a ave, entender se tem algum ponto, alguma coisa, algum problema ali diferente daquilo que você estava imaginando. Então, acho que essa é a primeira vantagem quando a gente fala sobre comprar ave. Acho que a segunda vantagem na hora de começar através das aves é a velocidade com que você consegue reproduzir. Então, por exemplo, se você encontrar... A gente está entrando agora na temporada dos fazões, né? A gente está gravando esse vídeo no final de julho, vamos entrar na temporada dos fazões aí em breve. Se você comprar um casal de fazão adulto agora em agosto, provavelmente já nessa temporada você vai colher, você vai ter ovos, né? Você pode eventualmente capitalizar em cima desse casal de fazão que você comprou. Então, essa é uma outra vantagem. A velocidade com que você consegue reproduzir é muito maior do que você colocar num ovo, esperar nascer, esperar crescer. Algumas aves são rápidas, tipo codorna. Você vai comprar hoje, vai chocar, pode ser que em 45 a 60 dias você já tenha aves em postura. Mas se você vai pensar, por exemplo, num pavão, que a fêmea pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos para começar a botar, a ave vai te dar, né, essa velocidade mais rápida se você conseguir comprar, por exemplo, um casal adulto. Então, acho que essa é uma outra vantagem também quando a gente fala sobre iniciar a criação de aves ornamentais através de aves, matrizes e reprodutores. Outra vantagem é a questão da sexagem, né? Pode ser que aconteça, já aconteceu com a gente aqui, de você tirar uma ninhada, por exemplo, de 12 ovos e todos nascerem macho ou todos nascerem fêmea. No caso das aves, você vai lá, você vai fazer a compra e você vai comprar já um casal, um terno, uma quadra, 2 casais, enfim. Sabendo que você tem um macho e uma fêmea daquela espécie, que também vai facilitar o seu processo de reprodução. Então, acho que esse é um outro ponto importante quando a gente está falando sobre iniciar a criação de aves ornamentais através de aves, matrizes e reprodutores. Agora, nem tudo são flores, né? Quando você decide começar a sua criação de aves ornamentais através de matrizes e reprodutores. A primeira dificuldade é o valor, o custo. Às vezes você tem condição de comprar uma dúzia de ovos, mas não tem condição de comprar um casal adulto. Pensar, por exemplo, no caso dos pavões, né? Um ovo aí de pavão adulto, pavão azul, entre 90, 100, 80 reais a unidade, né? Uma ave adulta vai estar custando na casa de 700, 800, 1.000, dependendo né? Falando de um pavão azul, né? A gente vai falar de um pavão verde, pode custar até 5, 6 mil, né? Um reprodutor ou uma matriz. Então, o custo e o investimento logo de imediato, ele é muito grande. Você precisa ter capital para poder fazer esse investimento, né? Então, acho que a primeira dificuldade de começar através das aves é essa. A segunda é encontrar as aves. Às vezes, a gente, por exemplo, aqui no criatório, está numa região com poucos criadores. A gente, com o tempo, foi descobrindo mais e mais criadores, mas no começo a gente não via muitos criadores, muitas pessoas criando aqui. Então, encontrar a ave adulta para comprar era mais difícil, né? Então, a gente acabou optando pelos ovos também por isso. Pode ser que na sua região você não encontre. Às vezes você quer muito uma raça,
ou uma cor específica de uma determinada raça, ou você já acompanha o trabalho de um criador de um outro estado, às vezes você é do Nordeste e acompanha o trabalho de um criador do Sul, e aí compra de aves começa a ficar inviável. Então a disponibilidade também do que você tem na sua região de matrizes e reprodutores vai influenciar na hora de você decidir começar ou não através das aves. Acho que tem outros desafios relacionados a aves velhas. Então, muitas vezes, criadores vendem aves velhas. Às vezes nem são aves super velhas. Às vezes eu usei a ave ficou 2, 3 anos em postura e agora eu vou descartar para passar para alguém que quer, por exemplo, ter só uma ave ornamental. Se esse é o seu objetivo, eu quero comprar umas polonesas para ter aqui no meu gramado. Tudo bem, você tem uma polonesa de 2, 3 anos, porque provavelmente elas vão viver bastante tempo ainda, vão produzir, vão ter ovos. Mas quando a gente fala de produção comercial, já começa a ficar mais difícil a partir do segundo, terceiro ano. Então pode ser que você, na hora de comprar uma ave, se você não conhece o criador, pode ser que ele te fale que é uma ave jovem, e na verdade não é. Pode ser que você compre uma ave achando que é uma ave que vai iniciar a reprodução, postura, e ela pode já estar no final. Então, esse risco ele existe quando a gente está falando da compra de aves, né? Existe também um outro problema que são os genes ocultos ali, principalmente quando a gente está falando de cores. Às vezes você vai lá e fala, eu quero vou criar aqui Brahma. Tá? Brahma, a gente vê bastante isso acontecer. Então eu vou comprar um casal de Brahma perdiz. E aí você vai lá, compra um casal de Brahma perdiz, começa a criar, elas você bota para chocar, e aí começam a nascer Brahmas de outras cores, porque existiam genes ali que estavam mascarados, que a gente fala que a gente não via, né, olhando só para a ave. E isso aí pode acontecer também, às vezes, de quebrar essa expectativa, né? Também pode acontecer com os ovos? Também pode acontecer com os ovos. Pode ser que você choque um pintinho, esse pintinho cresça, né, vire um reprodutor e uma matriz. E tem esse gene mascarado, mas acho que isso é uma coisa comum das aves, porque as pessoas às vezes vêm comprar, elas querem aquela ave daquele jeito, com aquele perfil, e aí quando ela começa a reproduzir acaba tendo essa surpresa. E acho que por último, a principal desvantagem aí de começar com as aves é relacionada à sua estrutura. Às vezes, se você vai começar com um pintinho, com um ovo, você pensa ali, eu tenho 21 dias para o ovo chocar, depois eu tenho aí 6 a 7 meses para essa ave virar um reprodutor ou uma matriz. Então eu tenho tempo de construir a minha estrutura, de preparar a minha estrutura para essa quantidade maior de aves. Começando pelas aves não tem como. Então se você vai lá e compra 5 casais adultos de polonesa, um de cada cor, não tem como você chegar, botar todos no viveiro e esperar que você vai conseguir tirar, né, reprodutores, ovos de cada um dos casais, porque isso não vai acontecer. Então, de novo, se o seu objetivo é só ornamental, quero ter na minha casa, quero ter para enfeitar, tá tudo certo, você pode comprar adulto, pode misturar, tá tudo bem, muita gente cria assim. Mas se você tem objetivos de criação comercial, é mais difícil, você tem que ter uma estrutura preparada para isso. E a gente não falou também da questão das doenças, né? Os ovos também podem transmitir doenças de um criatório para outro, sejam doenças que vão ficar na casca, às vezes dentro do próprio ovo, às vezes uma questão genética que vai no pintinho, mas as aves têm um risco maior, né, de exposição. Então, se você vai lá e compra um criatório, não faz a quarentena, coloca essa ave dentro do seu plantel, você pode acabar infectando o seu plantel. Por conta de uma doença que às vezes a ave não tinha nem sintoma, né? Então por isso é sempre importante uma boa quarentena, essa separação antes de colocar a ave junto com suas matrizes, beleza? Então um pouquinho sobre começar com matrizes e reprodutores. Falando de ovos, quais são as vantagens e desvantagens quando a gente fala sobre ovos férteis? Eu acho que a primeira vantagem dos ovos é a questão do custo. Geralmente, uma unidade de ovo vai custar aproximadamente ali entre 5% e 15% do valor da ave adulta. Vai variar muito de espécie para espécie, da região que você está, mas esse é mais ou menos o valor. Então, se a gente for pensar que você tem R$150, se você vai comprar um galo de polonesa ou uma dúzia de ovos, em teoria, a sua chance de conseguir montar a sua criação com a dúzia de ovos é maior, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A questão do custo realmente é uma vantagem, pensando na possibilidade que você tem de conseguir montar um plantel um pouco maior. Acho que a outra vantagem é a questão da distância. Do mesmo jeito que a gente falou, pode ser que você chegue, né, na sua região, você procure aves adultas e não encontre,
Nos ovos você consegue fazer esse transporte muito mais fácil. Então, se você está numa região distante de um criador que você admira, gosta, quer comprar, os ovos acabam sendo a única opção. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens aí também de iniciar através de ovos, é você poder trabalhar com sangues diferentes no seu plantel. Porque, por exemplo, a gente aqui tem várias raças, a gente choca ovos das nossas próprias matrizes, mas a gente também compra ovos de outros criadores de tempos em tempos para a gente ir trazendo sangue novo e misturando sangue, evitando consanguinidade. Então, os ovos também te permitem comprar de vários lugares diferentes e criar um pouco mais aí, esse plantel mais diverso, com sangues um pouco diferentes. E a questão da variedade também é facilitada através dos ovos. Às vezes você tem um excelente criador na sua região, mas ele só tem 5, 6, 8 variedades de aves e você gostaria de outras. E aí também os ovos vão te permitir essa facilidade. Então acho que a gente falou já um pouco antes sobre ovos, mas acho que esses são os pontos principais. É a questão da variedade, a questão do custo ser reduzido comparado com a aquisição das aves, o tempo, né, que você tem para preparar, a sua estrutura e tudo isso, começando com ovos é bem mais significativo e bem mais relevante. Então, se você tem menos valor para investir logo de cara, os ovos eu acredito que sejam uma opção mais interessante. E assim, o que existe de desvantagem? A desvantagem são ovos, né? Então, você pode comprar, por exemplo, uma dúzia de ovos, esses ovos estarem super bem embalados, super preparados, com espuma, com caixa de isopor, com tudo, e os ovos chegarem na sua casa totalmente quebrados. Pode acontecer, né? Pode acontecer uma questão relacionada à fertilidade, né? Então pode ser que você compre uma dúzia de ovos, a fertilidade esteja ruim, o criatório que você compra não faça a reposição de fertilidade e você não tenha nenhum embrião, né? Isso pode acontecer, principalmente com raças mais difíceis. Então geralmente fazão, pavão, esses ovos que não costumam ter garantia de fertilidade, exatamente porque tem um processo de acasalamento mais complexo, mais complicado, porque são vendidos em unidade. Pode acontecer de você comprar. Às vezes a pessoa fala com a gente, eu vou comprar 2 ovos de pavão porque eu quero um casal. A chance de você conseguir tirar um casal de pavão de 2 ovos é muito baixa mesmo, né? Então, esse é um ponto importante. A gente recomenda assim, se você quer tentar tirar um casal aí na sua criação, pelo menos de 6 a 8 ovos, pelo menos, né? Para você ter um pouco mais de chance disso acontecer. Se você pensar que vamos pensar assim, você comprou 10 ovos. Desses 10 ovos, vamos botar aqui aí no transporte você não teve nada de danificação e que você teve uma taxa de fertilidade aí de 75%, 70%. E uma eclosão na casa de 80%. Então, quer dizer que dos 10 ovos vão nascer 6 pintinhos, de 5 a 6 pintinhos, né? E aí você tem que dar a sorte ainda de você ter aí machos e fêmeas no mesmo nascimento. Pode ser que você tire só fêmeas, só machos. A gente aqui tentou criar a Iosemane por muito tempo, através de ovos. Todas as ninhadas que eu tive, eu só tirei galo. Nunca consegui tirar galinhas aqui. Tirar e criar, né? Galinhas aqui de semane. Então, a gente acabou tendo que buscar a ave para conseguir montar o plantel. Então, isso pode acontecer. E você precisa saber disso antes de comprar. Porque não adianta você comprar achando que é isso. Tem gente que às vezes fala com a gente, eu quero 2 ovos de cada raça, porque eu só quero um casalzinho de cada. Tipo... Pode ser que você dê muita sorte, mas é muito difícil que isso aconteça. Outra desvantagem da questão dos ovos, que vocês precisam ficar atentos, é a questão da incubação desses ovos. Então, o ideal é que você tenha já aves ou uma boa chocadeira, né, para você conseguir fazer essa incubação desses ovos de maneira correta. E o tempo de retorno, que a gente falou muito das aves, que as aves têm um tempo de retorno mais rápido, né? Se você for lá comprar um casal de pavão que já está em postura e pode ser que você já tenha esse retorno muito rapidamente com a venda dos pintinhos, dos ovos, enfim. O caso dos ovos, isso vai demorar um pouco mais, né? Então, você tem que lembrar que uma galinha vai levar de 7 a 8 meses para começar a botar depois que ela nasce. Então, se você vai comprar ovos hoje, pensando no tempo de postura, mais o tempo de incubação, está falando de você começar a ter ovos dessa ave para vender em 7 ou 8 meses, né? Então, é um ponto importante aí também para você pensar. Acho que a ideia era trazer para vocês pensarem um pouquinho sobre vantagens e desvantagens disso. A gente sabe que, de novo, varia de criador para criador, não tem uma fórmula mágica, não tem um caminho único. Se você for expandindo a sua criação, provavelmente você vai começar a ter ovos e aves, vai usar as duas coisas aí na sua criação, como é o caso da gente aqui. Mas são pontos importantes aí para você pensar, para você levar em consideração na hora de começar a sua criação.
Eu sempre digo que, assim, se eu pudesse, eu começaria 100% com aves. Mas às vezes não dá. Às vezes eu quero uma ave que está a 3.000 quilômetros de distância e não tem como buscar, não tem como ir lá pegar, porque ficaria inviável, então acabo começando por ovos. Os emus, por exemplo, aqui pra gente é um exemplo claro, assim, eu não tinha como comprar um casal de emu, porque para mim era muito caro, muito fora do meu investimento. Eu consegui ovos num preço mais acessível para mim e tentei a sorte. Nasceu o primeiro, vamos ver se vão nascer os outros. Mas é o nosso espaço e a nossa possibilidade de conseguir criar aí um tipo de ave que pra gente é bacana. E por último, só para fechar, muito cuidado com golpes relacionados à venda de ovos férteis de aves e de raças que são muito difíceis de criar, né? Então, assim, dificilmente você vai conseguir ovos de tadornas, gansos do Egito, marrecos mandarim, fazões raros, pavões raros. Acho que os pavões são até um pouco mais fáceis, mas assim, dificilmente você vai achar ovos de pavão opal, né? Essas aves, Angola vulturina, gutera, dificilmente você vai achar ovos dessas aves para vender, né? E se você achar, procure bastante informação sobre os criatórios que vocês estão comprando, porque tem, infelizmente, muito golpe relacionado a isso também na internet. Tanto de compra de aves quanto de compra de ovos, tá? Também já vi aqui o pessoal comprar aves, dar sinal, por exemplo, em ave, para ir buscar a ave e aí chegar no lugar não ter nada, dar sinal e a pessoa sumir. Então, assim, comprem de criadores que vocês conhecem, que vocês acompanham, peçam informação, peçam redes sociais, peçam casos de clientes, peçam contatos se for o caso, porque realmente, infelizmente, como qualquer área, tem muita gente querendo tirar vantagem aí das pessoas. Então, fiquem atentos, fiquem ligados e se precisarem de ovos ou aves, podem contar com a gente aqui também para fornecer aí para vocês, beleza? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, comentem também um pouquinho das suas experiências, o que funciona, o que funcionou, não funcionou para você, e aí a gente vai compartilhando aqui também e curtindo um pouquinho mais, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.